Olá pessoal, aqui quem fala é o Bruno Batista. Estamos fazendo aí neste período a matéria de instalações hidrossanitárias na Ubra Santarém, sendo o nosso professor o Sérgio Melo. E tomei a iniciativa aqui para resolver alguns exercícios para treinamento, né? Para fazermos em breve a avaliação parcial 1. E alguns assuntos vistos até agora na disciplina são esses que eu coloquei aqui, como taxa de ocupação, consumo diário per capita e total, o volume total do reservatório a ser armazenado, né? Reservatório superior e inferior, né? Alguns têm apenas o reservatório superior, mas quando se trata assim de prédios ou locais assim que vai ter uma alta demanda, às vezes é necessário também armazenar no reservatório inferior. E reserva para 2 dias, né? Além do consumo diário, que será calculado, a gente tem que também colocar mais uma reserva de mesmo valor para um dia, né? Vamos falar também sobre o alimentador predial, o diâmetro, né, do alimentador, dessa tubulação, e também a velocidade, né, da água dentro, que possui limites, né, tanto inferior quanto superior. Aqui, velocidade e diâmetro do recalque e da sucção também a gente vai falar, de acordo com os exercícios que eu colocarei em breve no grupo, né, para que os colegas possam treinar e também assistir o vídeo que eu irei postar, esse próprio vídeo aqui que está sendo gravado agora, dia 1º de março de 2025, tá bom? Então vamos lá, resolver aí a questão número 1, que eu coloco na tela aí e que diz assim: uma loja localizada em um pavimento superior de um shopping possui uma área de 1.500 metros quadrados e funciona 8 horas por dia. Aí tem as alternativas aí para a gente fazer. Letra A. Calcule a lotação máxima permitida para esse ambiente, seguindo parâmetros já tabelados. Nós temos 2 tabelas principais aí que vamos consultar para fazer todas as questões, né? Na letra B temos qual é o consumo diário da água estimado para essa loja. Na letra C, considerando que haja 2 reservatórios, né, superior e inferior, para esse ambiente, o volume de reserva e a reserva técnica de incêndio, vamos dimensionar os volumes desses reservatórios. Letra D, qual será o diâmetro da tubulação do alimentador predial para esse local? Letra E, vamos calcular a velocidade na tubulação de sucção e verificar se atende à norma, né? E se não atender, a gente vai definir uma ação a ser tomada. Isso a gente vai vendo durante a resolução aí das questões, tá bom? Então vamos começar aí a questão 1. Eu vou fazer aqui bem no modo passo a passo, né? Para ficar bem esclarecido aí sobre tudo. E todos os colegas aí podem ir acompanhando. A letra A da primeira questão, né? Vamos colocar aqui letra A. Está pedindo a lotação máxima permitida para esse ambiente. Então a gente calcula assim a lotação máxima, né? Que a população, né? Todo mundo aí é dado pela área desse ambiente dividido pela taxa de ocupação. Então a gente pode observar que se trata, né, como é um shopping, se trata de um estabelecimento comercial. E consultando na tabela, a gente verifica que no estabelecimento comercial existe uma pessoa para cada 5 metros quadrados, né? Então a gente vai colocar aqui a taxa, que é 5 metros quadrados, aqui embaixo. E a área temos aí, né, que já foi dada, 1.500 metros quadrados, né? Então a gente vai fazer aqui essa divisão, 1.500 dividido por 5. Você tem aí 300 pessoas. Tá? Então, letra A está resolvida. Agora vamos para a letra B.
A letra B diz assim: qual é o consumo diário de água estimado para essa loja? No caso aí, nós temos que o consumo, né, ele vai ser dado pela população, que a gente acabou de calcular, né, multiplicado pelo consumo diário per capita, né, que a gente observa na outra tabela aí. Como se trata de um edifício comercial, shopping, né, a gente observa na tabela, vou colocar na tela aí a tabela agora para vocês verificarem, que tem 50 litros per capita, né? Então, basta você colocar aqui, ó, a população você já tem, que é 300, multiplicado então aí por 50 litros, né, per capita. Cada pessoa então vai consumir 50 litros diários, né, o valor tabelado. Você chega então que esse consumo aí vai dar 300 vezes 50, 15 mil litros por dia, né? Então, está aqui a resposta da letra B, ok? Vamos passar agora para a letra C. A letra C pergunta assim: considerando que haja 2 reservatórios, superior e inferior, para esse ambiente, o volume de reserva e a reserva técnica de incêndio dimensione os volumes dos reservatórios. Bom, a gente vai precisar calcular o volume do reservatório superior e do inferior. Mas para isso, a gente precisa primeiro calcular o volume total. E o volume total é dado pelo consumo que você já calculou, mais uma reserva para um dia, né? No caso vai dar 2 dias aí, mais a reserva técnica de incêndio. Tá? Então, geralmente a reserva técnica de incêndio é para prédios elevados, né, que tem acima de 9 metros de altura, né, há muita gente transitando. Então, tem umas regras aí que está na norma também a respeito dessa reserva técnica de incêndio aqui. Mas, como já vimos em aula, né, a gente vai considerar sempre aqui 18 metros cúbicos, tá? Então, vamos fazer assim, de acordo com o que o professor nos mostrou em sala de aula. Então, o volume total vai ser... Está aqui o consumo, 15 mil, né? Você pode tanto colocar tudo em litros, quanto também metros cúbicos, né? A gente pode, no caso aqui, passar esses 15 mil litros para metro cúbico, você divide aqui por 1000, né? Então, você vai ter também que o consumo é igual a 15 metros cúbicos por dia. Então, você vai utilizar aqui para facilitar, né, os cálculos. 15 mais 15 de novo, porque é a mesma quantidade para a reserva de um dia a mais, né? Mais o RTI, que é 18. Então, você tem aí que o volume total é igual, vamos lá, 15 mais 15 mais 18, 48 metros cúbicos, tá? Agora a gente vai dimensionar colocando uma parcela desses 48 metros cúbicos no reservatório inferior e outra parcela no reservatório superior. De que forma isso é feito? Pela regra, nós temos que no reservatório superior, você tem 40% do volume total, né? Então, nesse caso aqui, você vai precisar multiplicar esses 48 pelos 40%, né? Que no caso vai ser 48 vezes 40%, que é 0,4, tá? Então, vamos fazer aqui 48 vezes 0,4, temos 19,2 metros cúbicos, tá? Para o reservatório superior. E agora no reservatório inferior, você coloca os 60%.
reservatório inferior é 60% do volume total aí. Então, 48 vezes 60%, 0,6. 28,8, né? 48 vezes 0,6 é igual a 28,8 metros cúbicos. Então, aqui acabamos de dimensionar, né, os reservatórios, né? Tanto superior quanto inferior. Agora vamos para a letra D, né? A letra D diz assim: qual será o diâmetro da tubulação do alimentador predial para esse local aí? Então, a gente tem aqui um passo a passo a ser feito para calcular esse diâmetro, né? A gente vai, no caso, converter essa vazão aqui, que está em metro cúbico por dia, para metro cúbico por segundo. Primeiramente, a gente vai fazer isso, né? Então, no caso do alimentador predial, então, converter metro cúbico por dia para metro cúbico por segundo, tá? Porque neste caso aqui está no Sistema Internacional de Unidades, aqui não, né? Então, para poder você utilizar depois aí a equação da continuidade, ok? Então, vamos lá. Então, a vazão vai ser os 15 metros cúbicos que a gente já calculou, né, por um dia. Aí você vai converter aqui, ó, 15 metros cúbicos. O que é um dia? Um dia são 24 horas. E o que é uma hora? São 60 minutos. E o que é um minuto? São 60 segundos. Né? E aqui você converteu para segundos. Né? Você tem, então, 15 metros cúbicos. Aqui a gente vai fazer essa continha, né? 24 vezes 60 vezes 60. 86.400 segundos. Então, aqui vamos dividir 15 dividido por 86.400. Deu 1,736 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, na unidade que a gente quer, metro cúbico por segundo. Tá? Sendo assim, vamos aplicar agora na equação da continuidade. Equação da continuidade, que diz que a vazão é igual a área multiplicado pela velocidade, né, dentro daquela tubulação lá. Para o alimentador predial, nós temos uma regra aqui, né? 0,6 metros por segundo é a mínima, né? E 1 metro por segundo é a máxima. Né? Para que não haja turbulência dentro da tubulação, né? Fique assim uma transmissão de fluido mais tranquila dentro da tubulação, né? Isso tudo aí também está na norma. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar aqui, porque a questão está pedindo o diâmetro, né? Então a gente pode tanto calcular esse diâmetro quando utilizamos a menor velocidade de fluido dentro da tubulação e também quando utilizamos a maior velocidade dentro da tubulação. Então vamos fazer para os dois para ficar bem esclarecido, né? Então a gente coloca aqui a vazão, que é 1,736 vezes 10 elevado a menos 4. A área, como é uma tubulação circular, você tem aí que é a fórmula famosa, π vezes diâmetro, né, ao quadrado sobre 4, tá? Multiplicado pela velocidade.
Agora aqui a gente pode fazer uma separação. Eu quero colocar a velocidade mínima, né, aqui. Então, eu vou colocar primeiro 0,6, que no caso aí é a mínima. Quando eu utilizo a velocidade mínima, o meu diâmetro vai ser máximo, porque eles são inversamente proporcionais, né? Quando você estuda hidráulica, você aprende que numa tubulação, o fluido correndo por dentro, quanto maior o diâmetro, menor é a velocidade daquele fluido dentro dele. E vice-versa. Quanto menor o diâmetro, maior é a velocidade do fluido dentro daquela tubulação. Então, para quando você utilizar a velocidade mínima, você vai ter o diâmetro máximo, né? Você pode separar dessa maneira aqui, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. 1,736 vezes 10 elevado a menos 4. Esse 4 aqui que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, né? Vezes 4, igual. Você passa aqui π vezes 0,6, né, para cá, vezes o diâmetro máximo ao quadrado. Agora você precisa isolar essa variável aqui. Então você vai passar esses dois aqui, ó, dividindo para cá, na próxima linha. 1,736 vezes 10 a menos 4 vezes 4 dividido por π vezes 0,6 igual ao diâmetro máximo ao quadrado. Bom, você quer o valor do diâmetro máximo, então você vai ter que extrair a raiz quadrada desse outro lado aqui, já que está d máximo ao quadrado, que é o próximo passo bem aqui, tá? Então, esse diâmetro máximo aí, ele vai ser igual a raiz quadrada de tudo que está aqui. Eu vou colocar 4 vezes, porque a ordem não importa, né? Você coloca aqui 4 vezes 1,736 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por π vezes 0,6. Tá? E aí você vai ter a informação de qual é o diâmetro máximo. Bom, aqui a gente tem várias maneiras de resolver. Quem tem dificuldade de usar a calculadora científica, aqui é a hora de você tirar essa dúvida, né? Porque a gente vai fazer assim. Olha, eu isolei, né, o diâmetro máximo de acordo com as regras matemáticas aqui, e agora eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar aqui e dividir por cada um deles aqui. Observe. Vou pegar 4 vezes 1,736, né, vezes 10 elevado a menos 4. Tá aí. Eu tenho aqui o resultado do valor do numerador. Agora eu vou dividir pelo denominador. Como é uma multiplicação aqui, então eu posso dividir primeiramente por π. Então eu vou dividir aqui pelo π, que é 3,14, né? E agora eu vou dividir de novo pelo 0,6. Pronto, eu tenho este valor aqui. Agora eu vou extrair a raiz quadrada. Aqui, ó, clica aqui na raiz quadrada e extrai. Pronto. Eu estou com a minha resposta agora. 0,019 metros. Ou, no caso, né, igual a 19 milímetros. Tá? Então, se você tiver na dúvida, você volta ao vídeo e verifica novamente como eu fiz, né, para realmente dar esse resultado aqui. Tá? Agora tem um detalhe. Observe comigo. Se eu calculei, aqui a gente nem precisa avançar para calcular para 1 metro por segundo. Por quê? Porque se eu calculei aqui que para essa velocidade mínima aqui eu tenho o diâmetro máximo, então, se eu for calcular para a velocidade máxima, eu vou ter o diâmetro mínimo. E o diâmetro mínimo vai dar um valor menor que 19 milímetros. Então, eu não preciso continuar porque eu não vou precisar de um valor menor que 19, porque está contra aqueles valores de tubulação tabelados.
Quais são os valores de tubulação tabelados que você tem? É o 20 milímetros, é o 25 milímetros, é o 32 milímetros e assim por diante. Então não há, comercialmente falando, diâmetros menores que 19 milímetros aqui. Então você obrigatoriamente vai ter que utilizar um diâmetro de 20 ou 25. Né? Tem engenheiros que já começam utilizando o de 25 milímetros. Mas você pode utilizar o 20? Pode, está bem próximo aqui, né? 19, pode utilizar o 20. Mas alguns preconizam até que o menor diâmetro para o alimentador predial é de 25. Mas vamos fazer de acordo com os cálculos aqui e colocar o diâmetro sendo 20 milímetros, tá? Como resposta final aqui. Diâmetro igual a 20 milímetros para esse alimentador predial. Caso algum colega aí tenha visto em outra norma ou então em outro local, com algum engenheiro que não pode de forma nenhuma utilizar para o alimentador predial uma tubulação de 20, pode aqui contestar comigo aqui a informação, tá? Mas aqui a gente está seguindo rigorosamente os cálculos, tá? Agora vamos resolver a letra E. Que a letra E fala assim: calcule a velocidade na tubulação de sucção e verifique se atende à norma NBR 5626. Se não atender, defina a ação a ser tomada. Então agora a gente vai observar que existe outra regra para a tubulação de sucção e de recalque. Então aqui no caso vai ser a letra E. Vamos ter que fazer o seguinte passo a passo. A vazão da tubulação de recalque e sucção vai ser aquela nossa vazão que já achamos, dividido pelo TB. O que seria esse TB? Vou até colocar bem aqui. Tempo de funcionamento da bomba. Tá? Então, no caso aí, para todas as questões, eu acabei nem colocando na 1, mas a gente vai padronizar também esse tempo de bombeamento diário de 4,5 horas por dia, tá? Porque a bomba não vai estar funcionando 24 horas por dia, né? Senão corre o risco de queimar tudo. Então, tem tudo isso também para ser observado, né? Então, aqui, o que? 15 metros cúbicos, né, que a gente já calculou anteriormente. E o tempo da bomba é 4,5 horas. Só que, de novo, a gente vai passar por aquela informação. 4,5 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Pronto. E agora eu vou chegar à minha resposta. Vamos lá dividir aqui. 15 dividido por 4,5, tenho esse resultado. Vou dividir agora por 60 e vou dividir de novo por 60. Tá? Deu esse valor aí. Caso você queira resolver primeiro embaixo, não tem problema, vai dar o mesmo resultado, tá? Eu gosto de fazer assim, dividindo parceladamente por cada um, que dá o mesmo resultado, né? Mas se você quiser, eu vou até colocar aqui a resposta final, que deu 9,26 vezes, arredondando aqui, 9,26 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Então, se você quiser multiplicar aqui 4,5 vezes 60 vezes 60, você vai ter o valor de 16.200 segundos, né? E se você fizer essa conta aí, você vai ter o mesmo resultado. 15 dividido por 16.200. Tá aí, 9,26 vezes 10 a menos 4. Então, você faz aqui da forma que você achar melhor, né? Ok. Agora, novamente, a gente vai para a equação da continuidade.
tá? Que a vazão da recalque e sucção vai ser igual à área multiplicado pela velocidade. Tá? De acordo com a norma, né, é bem preconizado isso, que a velocidade de recalque e sucção tem que estar no intervalo de 1 metro por segundo e no máximo 3 metros por segundo. Tá? Então a gente vai se basear nessa regrinha aqui para a gente fazer qual que vai ser, né, no caso aí, a velocidade nessa tubulação de sucção. Tá? Então vamos lá continuar os cálculos. Qual é a vazão que a gente tem aqui? 9,26 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Igual a área novamente, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, multiplicado pela velocidade. O diâmetro a gente já achou, né? A gente verificou que vamos utilizar aí 20 milímetros, né? Aqui, 20 milímetros. Então a gente coloca aqui, tá? 9,26 vezes 10 elevado a menos 4 igual a π vezes 0,02, que tem que passar para metro aqui, né? Ao quadrado dividido por 4, vezes a velocidade que eu quero achar. Né? No caso aqui, a gente vai, matematicamente, né, resolver. Esse 4 aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 4 vezes 9,26 vezes 10 elevado a menos 4 igual a π vezes 0,02 ao quadrado vezes v. Agora a gente passa esse termo aqui dividindo, né, para isolar o v. 4 vezes 9,26 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por π vezes 0,02 ao quadrado igual a v. E aí a gente vai calcular essa velocidade agora, né? Como o v já está isolado, né? Repare que é diferente do d, quando estava ao quadrado, que a gente precisava tirar a raiz quadrada, mas aqui a gente está querendo calcular a velocidade. Então, já está aqui no ponto de a gente continuar os cálculos. O valor aqui da vazão, né, você multiplica por 4, aqui no numerador. Você divide aqui por π, é o 3,14, e você divide por 0,02 ao quadrado. Aqui, quando você coloca a potenciação, ele vai priorizar aqui nos cálculos, né, para dar o valor correto. Então, você tem aí o valor da velocidade de 2,94 metros por segundo. Tá? Ela atende a norma? Atende, né, porque ela está entre os dois valores. Né? Então, está tudo certo aqui com a nossa velocidade. Atende a norma. Tá? Então, está aí, primeira questão resolvida, tudo certo. E aí, vamos passar para questão 2, a próxima. E agora, continuando a resolução, né, vamos fazer a questão 2, que assim como está aí na tela, né, vocês podem observar, ela diz assim: um museu com uma sala de exposição de 1.200 metros quadrados é aberto ao público e funciona durante 12 horas por dia. Olha só, essa aí é uma pegadinha, né? Funcionar durante 12 horas, funcionar durante 8 horas por dia, funcionar durante 4 horas. Essa parte aí a gente não leva em consideração porque a gente sempre tem que calcular e dimensionar para 24 horas, né, para o dia. Então, aquela tabela que nós temos, ela sempre vai dimensionar um consumo de litros por dia. Não vai ficar
dimensionando litros por 4 horas. Ah, só funcionou 4 horas a loja, então é só por 4 horas. Não, porque vai que tenha um dia que ela funcione 6 horas. Vai que tenha um outro dia que aquela loja funcione 8 horas ou 12 horas. Então, você tem que dimensionar sempre para as 24 horas, né, por dia, que é o valor tabelado. Agora, no caso da bomba, né, quando a gente fala de recalque e sucção, aí sim que a gente tem que levar em consideração o tempo de funcionamento da bomba, que é outra história, né? Então vamos lá na questão 2 aí, letra A, população. Pede para calcular a lotação máxima de visitantes, né, dessa sala de exposição aí. Então, do mesmo jeito que nós fizemos na primeira questão, área dividido pela taxa de ocupação, né? No caso, quando se fala de museu, né, na tabela aí que nós temos, o museu possui 5,5 metros quadrados por pessoa, né? Ou seja, uma pessoa vai ocupar essa área aí. Então, vai mudar aqui, né? Vamos colocar 1.200 metros quadrados e no caso vai ser 5,5 metros quadrados, porque no caso de museus, né, nós temos uma pessoa por 5,5 metros quadrados. Isso aqui está na tabela. Então aqui você tem quanto? Vamos lá. 1.200 dividido por 5,5. 218. Bom, mas vamos arredondar aqui para 219 pessoas, tá? Então, 219 pessoas. Se você quiser colocar, vamos supor, uma margem de segurança, uma pessoa a menos, né? Você pode aqui colocar 218 pessoas, né? Também. Mas vamos aqui, vamos supor que dá para caber mais uma pessoa aqui no museu. Tipo isso, eu fiz assim. Mas isso aqui é muito relativo, tá? Você pode colocar, deu 218 aqui, né? Você pode colocar ou 218 ou 219 aqui, né? Mas eu acredito que por margem de segurança você reduz uma pessoa a menos aí para ter mais espaço. Algo assim, né? Tudo bem. Então, letra B. Pede, calcule o consumo diário total de água. Já sabemos que a fórmula é essa. População, já com o resultado aqui, né, multiplicado pelo consumo diário, né? Então, por pessoa, per capita aqui no caso, 219 vezes, para museus, né, a gente verifica na tabela novamente lá que são 50 litros por dia por pessoa, né? Então você multiplica aqui. Quanto é que dá? 219 vezes 50, 10.950 litros, né, por dia. E a gente vai, no caso aqui, transformar, porque a gente vai precisar dessa informação, né, para metros cúbicos. Como é que a gente faz aqui? Divide por 1.000. Pega o valor obtido, divide por 1.000. 10,95 metros cúbicos por dia. Tá? Então está aqui a resposta da letra B, né? Consumo diário total de água. A letra C pergunta assim: dimensione a tubulação de recalque considerando bombeamento de 4,5 horas por dia e uma velocidade máxima de 3 metros por segundo. Então, aqui você vai colocar novamente, né, que a vazão recalque e sucção, ela vai ser aquela vazão que você obteve, né, dividido pelo tempo de bomba.
tempo de funcionamento da bomba. Né? Então, vamos lá fazer. Nós temos aqui 10,95 metro cúbico. Agora, o tempo é 4,5. Né? Então, 4,5 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Tá? E aí você vai ter aí a resposta da vazão de recalque e sucção. 10,95 dividido por, vamos consultar esse valor aqui, que já foi multiplicado anteriormente em outra questão, né? Deu 16.200. Então, dividido por 16.200. Nós temos aí 6,76 vezes 10 a menos 4. Metros cúbicos por segundo agora. Já está transformado aí. Tá? E agora a gente vai pegar a equação da continuidade. Então, Q, RS, no caso aí, né, vai ser igual a área multiplicada pela velocidade. Que o seu objetivo, no caso aí, é calcular, né, na letra C, o diâmetro da tubulação de recalque. Tá? Então, vamos colocar os valores. 6,76 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4 multiplicado pela velocidade. Então, a gente pode colocar aqui, nesse caso, a velocidade que ele deu, né? Que foi 3 metros por segundo. Lembrando que, no caso da tubulação de recalque, nós já fizemos aqui, está aqui. Ela tem que estar nesse intervalo, mas ele já falou que é para considerar 3 metros por segundo, né? Então, no caso aqui, é a velocidade máxima. Então, você vai ter o diâmetro mínimo. Né? Então, vamos fazer aqui. Continuando. 6,76 vezes 10 a menos 4 igual a π vezes diâmetro mínimo ao quadrado sobre 4. Quando eu coloco aqui mínimo, não quer dizer que ele vai ser mínimo e não vai ter nenhum outro valor menor que ele. Não, é só para identificar essa relação de diâmetro menor, velocidade maior. Né? Vezes a velocidade que ele deu aí, que foi 3. Agora a gente vai calcular. Né? Por favor, não vão errar essa conta aqui, porque geralmente é aqui que mora o problema, né? Diâmetro mínimo é igual a raiz quadrada. Lembre que esse 4 ele multiplica aqui, né? 4 vezes 6,76 vezes 10 a menos 4, dividido. Esse π e esse 3 vão aqui para o denominador. 3π. Tá? Então vamos lá. Está aqui já o valor, né? Vou multiplicar por 4. Vou dividir por 3. E vou dividir por π. 1,415,926. Com várias casas decimais eu gosto de utilizar, né? Mas vocês podem também colocar 3,14 aí. Tá, agora deu esse valor, né, da divisão. Agora eu vou tirar a raiz quadrada dele, que está debaixo da raiz quadrada. Né? Então deu aí 0,0169. Né? A gente pode arredondar aí, no caso passando de metros para milímetros, né? 16,9 milímetros. Não existe nenhuma tubulação comercial, né, com esse diâmetro aqui.
que a gente faz? Responde que vai ser o próximo diâmetro comercial. No caso aí vai ser 20 milímetros. Tá? Então aí está a resposta da letra C da segunda questão. Tá? Agora vamos para a letra D. A letra D pede o seguinte: qual será o diâmetro da tubulação do alimentador predial para esse local? Aqui no caso vai ser o alimentador predial. É só seguir exatamente o que nós já fizemos aqui, né, na sequência. Olha só. Você vai fazer a mesma coisa, só vai mudar os valores aqui, né? A gente já fez essa conta anteriormente aqui. Então a gente vai precisar converter metro cúbico por dia para metro cúbico por segundo, né? Então nós temos aí. Então 10,95, né, metro cúbico, que é o valor aí, né, da questão, é isso mesmo, tá? Por um dia. Então 10,95 metro cúbico. Um dia tem quantos segundos? 86.400, né? A gente divide aqui. 10,95 dividido por 86.400. Ficou 1,26. 267. Eu vou colocar 3 casas decimais aí. Vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Tá? E agora a gente vai continuar, né? Continuar com a equação da continuidade. Olha aqui. Que interessante, né? Vamos relembrar aqui, né? Equação da continuidade. Então, Q é igual a área multiplicada pela velocidade. Lembrando da regra, né? Tem que estar a velocidade da tubulação do alimentador predial, ela tem que estar entre 0,6 metros por segundo e 1 metro por segundo. Tá? E a gente coloca 1,267 vezes 10 elevado a menos 4 igual a área, né, π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade. Ele falou que a velocidade máxima é de... Não, agora... Não, é a letra D que a gente está fazendo a letra D, né? A letra D do alimentador predial. Então, observando aqui na questão, a gente vai fazer para os dois, né? Vamos colocar primeiro aqui a velocidade mínima para ver qual é esse diâmetro máximo. Vamos fazer essa análise aqui. Vezes 0,6, que é a velocidade mínima. Vamos verificar aqui como é que fica. Tá? 4 vezes 1,267 igual π vezes 0,6 vezes diâmetro ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 vezes... Opa, aqui faltou o 10 a menos 4, né? Bem aqui, ó. Vezes 10 elevado a menos 4. 4 vezes 1,267 vezes 10 a menos 4 sobre π vezes 0,6. Vamos fazer essa conta aqui agora. Vezes 4 dividido por π
dividido por 0,6 na raiz quadrada. Temos aí 0,0164. 0,0164 metros. É 16,4 milímetros. Novamente aqui a gente não precisa verificar em relação à velocidade máxima. Por quê? Se eu fizer esse cálculo aqui, o diâmetro vai dar menor ainda, né? Porque quanto maior a velocidade, né, menor é o diâmetro. São inversamente proporcionais lá. Então aqui eu vou utilizar o comercial, né? 20 milímetros, que é o comercial. Aí vocês perguntam, só está dando pequeno, só está dando... Porque justamente a gente está trabalhando com uma quantidade de pessoas e de demanda pequena também. Se fosse um prédio, né, muito grande aí e tal, né, de, sei lá, 15, 20 andares, realmente esses diâmetros iam aumentar aqui, vocês iam observar, né? Tá? Agora vamos fazer a letra E. A letra E pede o seguinte: calcule a velocidade na sucção e verifique se atende à norma NBR 5626. Novamente a gente vai fazer, né? A gente tem aí pela letra C, que a gente já fez, o valor de 6,76 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo, a vazão, recálculo e sucção. Você vai utilizar a equação da continuidade, né, e analisar isso daí. Vai ser Q RS igual a área vezes a velocidade. Então, 6,76 vezes 10 elevado a menos 4 igual a π vezes o d ao quadrado sobre 4 multiplicado pela velocidade. Nós já achamos o diâmetro, né? Aí, que deu 20 milímetros. Então, a gente coloca aqui 6,76 vezes 10 a menos 4 π vezes 0,02 ao quadrado sobre 4 vezes V. Então, o V vai ser 4 vezes 6,76 vezes 10 a menos 4 dividido por π vezes 0,02 ao quadrado. Vamos fazer essa conta aqui. 6,76 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 4 dividido por π dividido por 0,02 ao quadrado. Aqui deu 2,15 metros por segundo, né? Então, a gente conclui que está dentro da norma, né? Porque a velocidade de recálculo e sucção tem que estar entre 1 metro por segundo e 3 metros por segundo, de modo geral, né? Então, aí finalizamos a questão 2. Agora vamos iniciar a questão 3, que diz assim: um hospital possui 60 leitos e funciona 24 horas por dia. Letra A. Determine a lotação máxima de pacientes. Então, nesse caso aqui, você tem 60 leitos, né? Aqui, sem dúvida, só pode ter 60 pacientes. Então, a população aí, no caso, vai ser 60
pacientes. Claro que tem ali o pessoal da enfermagem, os médicos, né, tudo e tal, que tem que ser considerados também nessa população. Mas não foi informado na questão, vamos deixar que a população é apenas de 60 pacientes. Tá? Letra B. Calcule o consumo diário total de água. No caso aí você tem que o consumo vai ser a população, né, multiplicado pelo consumo diário per capita, né, tabelado. E para o caso de hospital, a gente verifica na tabela que é 250 litros por pessoa por dia. Né? E você coloca aqui, população 60, e aqui no caso de hospital, aí você consulta a tabela, né? 250, né? 250 litros por dia por pessoa. Tá? Então, 250. Então, 60 vezes 250, você vai ter aí 15.000 litros por dia. Aí você já pode transformar aqui, 15.000 dividido por 1.000, 15 metros cúbicos por dia. Tá? Resposta aí da letra B. E agora vamos fazer a letra C da terceira questão, que diz assim: dimensione a tubulação de recalque considerando bombeamento de 4,5 horas por dia e uma velocidade máxima de 3 metros por segundo. Tá? Vamos colocar novamente aqui, né, a fórmula, que a vazão de recalque é a vazão do consumo diário dividido pelo tempo de funcionamento da bomba. Né? Então, nós temos aqui o valor que a gente já obteve anteriormente. Tempo de funcionamento da bomba é 4,5 horas, 60 minutos e 60 segundos. A gente aqui fazendo essa conta, provavelmente já fizemos essa conta anteriormente, né? 4,5 e 15 em cima. Temos aí 9,26 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Nesse caso, ele fala para uma velocidade máxima de 3 metros por segundo. Né? Não fala da mínima, mas a mínima a gente sabe, né, que tem um intervalo aí que devemos observar, que tem que estar entre 1 metro por segundo e 3 metros por segundo. Né? Eu vou colocar aqui novamente. 1 metro por segundo, a velocidade recalque-sucção, e 3 metros por segundo é a máxima. Né? Então, a equação da continuidade. Tá? Então, aqui vai ficar, vou colocar para cá, 9,26 vezes 10 a menos 4 é igual a π vezes... Eu vou colocar logo a velocidade máxima, né? Então o diâmetro vai ser o mínimo ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade máxima. Eu já poderia substituir aqui, né? 9,26 vezes 10 a menos 4 vezes o 4, que eu tirei daqui de baixo, né? Π vezes, quem é a velocidade máxima que ele deu? 3 vezes o diâmetro mínimo ao quadrado. Né? Então, eu vou colocar que o diâmetro mínimo vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 9,26 vezes 10 a menos 4 dividido por 3π. E esse diâmetro mínimo, eu vou fazer aqui 9,26 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 4
dividido por 3, dividido por π. E na raiz quadrada. Então, deu 0,0198 metros, que aí eu passo para milímetros, 19,8 milímetros. Tá. Agora eu vou utilizar a velocidade mínima para descobrir o diâmetro máximo, né? Que vai continuar ainda na norma, claro. Vou fazer novamente aqui, ó. 9,26 vezes 10 a menos 4, vezes o 4, né? Igual a π vezes, agora vai ser a velocidade mínima, que é 1. 1 vezes o diâmetro máximo ao quadrado. Tá? Então, você sempre pode fazer assim. Toda vez que utilizar a velocidade máxima, é o diâmetro mínimo. E o contrário também. Diâmetro máximo é a velocidade mínima. Vai dar certo toda vez. Então, no caso aí, o diâmetro máximo vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 9,26 vezes 10 a menos 4, dividido por π. Então, diâmetro máximo, vamos fazer aqui. 9,26 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 4, dividido por π, e na raiz quadrada. Ó, deu 0,0343 metros. Vamos colocar para milímetros. 34,3 milímetros. Agora vamos observar uma seguinte situação. O diâmetro mínimo e o diâmetro máximo. E aí a gente pode escolher, né, diâmetros comerciais entre esse intervalo aqui. Né? Nós temos aí o 20 milímetros, temos o 25 milímetros e temos o 32 milímetros. Então, a gente pode escolher aqui, sim, claro, né? Um desses três, porque vai bater corretamente com os valores pedidos aí, né? Tá? No caso, ele está falando para a gente dimensionar essa tubulação de recalque. Então, se a gente escolher 20 milímetros, ou 25, ou 32, a velocidade ela vai estar entre 1 metro por segundo, mínima, e máxima 3 metros por segundo. É esse entendimento que vocês têm que ter aqui quando a gente testa as duas velocidades, tá bom? Então, está aqui. Agora, vamos fazer a letra D, né? A letra D pede qual será o diâmetro da tubulação do alimentador predial para esse local. Vamos lá. Novamente aqui. Alimentador predial. Todas as questões elas seguem o mesmo padrão, por isso que vocês não tem como errar, né? Olha aqui, novamente eu vou fazer isso aqui, né? Só substituindo os valores, tá? O alimentador predial, a gente vai converter metro cúbico por dia para metro cúbico por segundo, né? No caso aí. Então a gente faz. Qual que é a vazão que a gente já teve lá, né? Foi 15, né? 15 metro cúbico por um dia. No caso, vai dar idêntico a essa questão aqui, pelo visto, né? Olha só. Idêntico a essa questão. Então, basta repetir aqui. Eu vou até suprimir alguns cálculos aqui, né? Essa vazão vai dar 1,736 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo, que
que vocês já sabem fazer, convertendo aqui um dia, né, para segundos, divide 15 por 86.400. E agora a gente vai pegar a equação da continuidade, né? Eu estou fazendo bem devagar, no passo a passo aí para vocês. É que vocês podem voltar ao vídeo, né, assistir novamente aí e realmente ter um entendimento legal sobre o assunto, para quando chegar na hora da prova, né, vocês não estar se perdendo lá. Beleza? Então, no caso do alimentador predial, você tem aí uma velocidade mínima de 0,6 metros por segundo e uma máxima de 1 metro por segundo. Eu já falei anteriormente, isso aí tem a ver com a questão da turbulência, né? Princípio ali de Reynolds, né? Turbulência do fluido dentro do cano lá, né? Tá legal. Vamos lá. Q é igual a área vezes a velocidade. Substituímos então 1,736 vezes 10 a menos 4, aí vai ser π vezes o diâmetro, vamos colocar o máximo, que a velocidade vai ser a mínima, aqui, 0,6. Né? Foi o mesmo que a gente calculou anteriormente, deixa eu ver aqui. Foi, o mesmo. Ó, o mesmo da outra questão aqui. Ó. Então, já vou colocar o resultado direto aqui. Né? Diâmetro máximo é igual a 0,019. Milímetros não, né? Metros. Então, máximo vai ser 19 milímetros. E no caso você vai ter o comercial, né? Então, o diâmetro comercial, que vai ser o 20 milímetros. Tá? Agora vamos fazer a letra E da terceira questão. Calcule a velocidade na sucção e verifique se atende à norma NBR 5626. Então aqui, bom, se deu igualzinho a outra questão, mas eu não pedi nessa questão que eu fiz aí, sobre essa velocidade na sucção. Então a gente vai calcular agora, né? Vamos lá. Cálculo de sucção é igual a Q sobre tempo de bomba. Então, cálculo de sucção é 15 metro cúbico dividido por 4,5 vezes 60 vezes 60. Esse resultado aqui, né, ele dá 9,26 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Nós sabemos que a velocidade de recálculo de sucção tem que estar entre 1 metro por segundo, a mínima, e a máxima 3 metros por segundo. Aplicamos a equação da continuidade novamente, tá? Você vai fazer 9,26 vezes 10 a menos 4 igual π vezes... Aí o diâmetro aqui, ó, você tem, né, que é 20. Então vai dar 0,02 ao quadrado sobre 4 vezes V. Então V vai ser 4 vezes 9,26 vezes 10 a menos 4 dividido por π vezes 0,02 ao quadrado. Fazendo esses cálculos aqui, né? Vamos lá. Elevado a menos 4 vezes 4 dividido por π e dividido por 0,02 ao quadrado.
Deu 2,947. 2,94 metros por segundo. Chegamos ao resultado aqui. E claro, né, se você observar, está na norma, né? Está de acordo aqui. 2,94 metros por segundo. Então a questão 3 está finalizada. E agora, para finalizarmos a lista de exercícios para treinamento, vamos fazer a questão 4, né? A última questão, que eu coloquei propositalmente aí, né? O prédio onde eu moro, o prédio da Mega Construção, aqui, né? Onde também moram pessoas da família, e trabalho também pela parte da manhã nessa loja de materiais de construção. E nós temos que fazer aqui, no início da resolução desse cálculo, uma divisão entre a população da loja e a população dos apartamentos, para efeito de sabermos o consumo diário, né? Então aqui vamos lá. Na letra A, você vai ter que fazer a população da loja, né? E também a população dos apartamentos. População da loja, por ser um estabelecimento comercial, a gente sabe que a taxa, né, de ocupação aqui, ela é 5 metros quadrados por pessoa. E a área foi dada aí, que é 600 metros quadrados. Então, se você pegar aqui 600 e dividir por 5, você vai ter 120 pessoas. E agora vamos partir para a população dos apartamentos aqui, no caso. São 8 apartamentos de 3 quartos. Então, a gente faz assim, 8 vezes 3. E quantas pessoas por quarto, né? 2. E tem também os apartamentos de 2 quartos, que justamente um deles eu moro aqui, né? Então, 2 apartamentos de 2 quartos, e apesar de eu morar sozinho, mas a gente vai considerar aqui 2 pessoas por quarto. Tá legal? Destinados a uso residencial. Então, vamos verificar como é que fica isso aqui. 8 vezes 3 vezes 2, mais 2 vezes 2 vezes 2. 56 pessoas. Não vamos somar aqui, não. 120 pessoas mais 56 pessoas e fazer o cálculo do consumo, porque não é assim. A gente tem que observar que a população da loja vai ter um consumo de água e a população dos apartamentos vai ter outro consumo de água, de acordo com a tabela. Tá? Então, vamos calcular o consumo de água da loja. Se temos 120 pessoas e o valor tabelado é 50 litros, né, per capita lá, então você vai pegar os 120 e multiplicar por 50, de um estabelecimento comercial, né? 50 litros por pessoa por dia. 120 vezes 50, 6.000 litros por dia. E agora vamos pegar o consumo dos apartamentos. Você tem 56 pessoas. E quando é apartamento, qual é o consumo per capita, né, de um apartamento? É 200 litros. Então, 56 vezes 200, que é um valor tabelado, né? Então, deu 11.200 litros por dia. Agora sim, nesse caso aqui a gente vai somar, porque o consumo total do prédio inteiro aí é 6.000 mais 11.200. Então, 11.200 mais 6.000, 17.200 litros por dia. Isso aqui também você pode transformar para 17,2 metros cúbicos por dia, tá? Então, está aqui resolvido, né, o nosso consumo do prédio inteiro aqui.
onde eu moro. 17,2 metros cúbicos por dia. Tá? Agora, a letra B diz assim: considerando que haja 2 reservatórios, superior e inferior para esse prédio, o volume de reserva técnica de incêndio, dimensione o volume dos reservatórios. Então, a gente vai utilizar novamente aquilo que a gente viu, acho que na primeira questão, né, sobre que o volume total ele vai ser o consumo diário mais a reserva para um dia mais a reserva técnica de incêndio, tá? Então, o volume total vai ser 17,2, né, 17,2 aqui, 17,2 mais 17,2 mais os 18, né? A gente padronizou aqui o RTI sendo 18. Quanto é que dá isso aqui? Vamos lá. Volume total. Então, 17,2 mais 17,2 mais 18. 52,4 metros cúbicos. Tá? E é justamente esse volume aqui que a gente vai dividir em reservatório superior e reservatório inferior. Não há aqui reservatório inferior, mas a gente vai fazer como se fosse para existir, né? Porque se tivéssemos que dimensionar corretamente tudo, teríamos que fazer, né? Porque o prédio já tem mais de 10 metros de altura, né? Tem mais de 10 metros de altura, então seria muito interessante colocar uma cisterna, né? Aí na parte inferior para armazenamento também. Então, reservatório inferior. 52,4 vezes. Aqui no caso do inferior, a gente sabe que é 60%, né? Então, 0,6. Então, você pega 52,4 e multiplica por 0,6. 31,44. E o reservatório superior, que é os 40%. – 52,4 vezes 0,4. 20,96 metros cúbicos. Tá? Então, aqui está respondida a letra B. A letra C diz assim: dimensione a tubulação de recalque, considerando bombeamento de 4,5 horas por dia e uma velocidade máxima de 3 metros por segundo nessa tubulação aí, né? Tá. Então vamos lá. Nós já fizemos esse cálculo anteriormente, né, também. Então, consumo do recalque e sucção é o consumo obtido dividido pelo tempo de operação da bomba, né? Bom, o consumo não é o volume total, tá? O consumo é isso aqui, 17,2, tá? Então, 17,2 metros cúbicos dividido por tempo de funcionamento da bomba é 4,5 horas, 60 minutos, 60 segundos. Se bem que a nossa bomba aqui, ela funciona, acredito que de 6 a 8 horas por dia, né? É automática, de acordo com a demanda, né? Mas esse valor aqui é padronizado aqui para as questões que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá fazer aqui para ver quanto é que dá. 17,2 dividido por 4,5 dividido por 60 dividido por 60 de novo. 1,06 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tá? Lembrando que, como se trata de recalque e sucção, você tem aí que 1 metro por segundo tem que ser menor que a velocidade no recalque e sucção, que tem que ser menor que 3 metros por segundo. Tem que estar nesse intervalo aqui, tá bom?
Então vamos lá continuar os cálculos. Aqui. Equação da continuidade, né? Q igual a área multiplicada pela velocidade. Né? Temos aí então, que no caso aí do recálculo e sucção, né? Então vamos ter aí 1,06 vezes 10 a menos 3 é igual a π vezes, no caso ele falou a velocidade máxima de 3, né? Então, vamos colocar logo ela. Vai ser d mínimo, né? Ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade máxima. Toda vez que a gente utilizar o d mínimo, você coloca a velocidade máxima aqui. Que no caso vai ser 3. Então, d mínimo, raiz quadrada, 4 vezes 1,06, 10 a menos 3 sobre 3π. Aqui, vezes 4, dividido por 3, dividido por π. Na raiz quadrada. Temos aí 0,021 metro, ou 21 milímetros. Tá, agora vamos verificar o d máximo, né? Que no caso a gente vai colocar a velocidade mínima. Então, QRS igual a área vezes a velocidade. 1,06 vezes 10 a menos 3 igual a π vezes d máximo ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade mínima, que é 1. Então, o d máximo vai ser igual a raiz quadrada, 4 vezes esse valor aí, né, de novo, sobre π. π vezes 1, que é π também. Então, aqui a gente calcula, né? 1,06 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 4 dividido por π na raiz quadrada. Então, 0,0367 metros, ou 36,7 milímetros. Então, nós temos aqui um diâmetro mínimo de 21 milímetros e um diâmetro máximo de 36,7 milímetros. Qual é o comercial para eles? É o diâmetro comercial, né? Bom, depois do 21 não tem, né? Então, seria aqui o 25. 25 aí seria o 32. Então, seria esses dois aqui, né? Milímetros e milímetros. Então, poderíamos utilizar um desses dois aqui, tá? Que estaria dando certo também a velocidade no recálculo e sucção. Agora vamos fazer a letra D. No caso, qual é a regra? 0,6 metros por segundo tem que ser menor que a velocidade do alimentador predial, que tem que ser menor que 1 metro por segundo. Tá? E aqui a gente vai fazer Q é igual a 17,2 metros cúbicos com um dia. No alimentador predial é direto, né? Não tem questão de bomba aqui, não. É o dia inteiro. Então, você tem que o Q vai ser igual a 17,2 metros cúbicos por um dia, 86.400 segundos. Então, aqui vamos lá. 17,2 dividido por 86.400. 1,99, vamos arredondar aqui para 2, né? 2 vezes 10 a menos 4.
Então, 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Ele está pedindo o diâmetro, né, da tubulação. Então, vamos considerar um diâmetro utilizando a velocidade mínima e outro diâmetro utilizando a velocidade máxima. É isso que a gente vai fazer. Tá? A gente cansou de fazer aqui que o diâmetro, né, ele vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes a vazão dividido por π vezes a velocidade, né? Toda hora a gente está utilizando isso daqui. Então, a gente pode já se antecipar aqui. No caso, como você vai utilizar o diâmetro máximo, então a velocidade vai ser mínima. Então, o diâmetro máximo vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 2 vezes 10 a menos 4 sobre π vezes a velocidade mínima, que é 0,6. Né? Então, você vai ter aqui o diâmetro máximo de quanto? Bom, esse vezes 4, né? Dividido por 0,6, dividido por 3,14. E na raiz quadrada, 0,020 metros, ou 20,5 milímetros. Né? Agora vamos fazer para o diâmetro mínimo. Raiz quadrada de 4Q sobre π vezes V máximo. Diâmetro máximo, mínimo, quer dizer. 4 vezes 2 vezes 10 a menos 4 sobre π vezes, qual é a velocidade máxima? É 1. Né? Então, aqui no diâmetro mínimo, você vai ter, refazer aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 4, dividido por π, na raiz quadrada. 0,0159 metros, ou 15,9 milímetros. No caso, nem 15,9 e nem 20,5. Você não tem esses valores. Né? Então, você vai utilizar aqui o comercial, né? Que é igual a 20. Já que esse é o diâmetro máximo, vamos pegar um valor intermediário, né? Entre o máximo e o mínimo, que é o comercial de 20 milímetros. Pronto. Então, esse aqui vai ser o diâmetro do alimentador predial. Lembrando, como eu falei, tem engenheiros que não utilizam esse diâmetro, já começam com o de 25 milímetros, né? Então, os cálculos demonstram que pode ser 20 milímetros. Tá? Então, é isso, gente. Finalizamos aí nossa lista. Bons estudos a todos aí.